favor, ler a Bíblia com vocês. No livro de Êxodo 25. Já está ali à frente, na tela. Eu vou ler apenas alguns versículos. Vamos ficar em pé, por gentileza. Êxodo 25, na NVI. A partir do verso 25. Diz assim, de Êxodo 25. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nas 4 cantos dela. Onde estão os seus 4 pés? As argolas devem ser presas próximos à borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-a de ouro. Com ela se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e recipiente para incenso. As suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebida. Coloque sempre à mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Senhor Jesus, muito, muito obrigado por lermos a Tua palavra. Nos orienta nesse instante. Nos dê graça, nos dê maturidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Assentados, irmãos. Esse texto vai falar da presença de Deus na Arca da Aliança e a importância, os detalhes que o texto traz de ouro, da madeira, de como tudo deveria ser feito. Porque nesse espaço, no tabernáculo, estava a presença de Deus. Não vou entrar em tantos detalhes do texto, mas quero falar para vocês por que eu trouxe esse texto. Tem um livro que fala sobre a mesa. A mesa literal, uma mesa como essa, que as pessoas sentam ao seu redor. E muitos utilizam a mesa para várias coisas, várias refeições, por exemplo. Mas houve nos Estados Unidos, a Columbia, aquela espaçonave que caiu próximo de chegar à Terra. Depois de tanto tempo de pesquisa, descobriram que foi uma peça muito pequena que causou, esquentou, e aí todos os tripulantes faleceram. Uma peça muito pequena causou esse transtorno. Anos de pesquisa. E uma senhora, esposa de um pastor, ficou preocupada porque ela foi numa conferência onde ela ouviu muitas palavras e uma estatística de que casais nas igrejas americanas estavam se separando. E ela ficou tão impactada, o que é isso? Por que isso? E ela fez a correlação da peça da Columbia, uma peça tão pequena
que causou um estrago imenso. E ela passou a orar, e incomodada com isso, ela chegou a ver, Deus foi falando no seu coração, que poderia ser também nas famílias uma peça tão pequena, que poderia ser melhor trabalhada para contribuir ou minimizar essas possibilidades de divórcios nas famílias. E aí ela foi para a Bíblia e encontrou vários textos na Bíblia que falam sobre a mesa, da importância da mesa. E aí é que vem esse texto que Deus falou à época da importância da sua presença, da mesa da presença. A mesa, há vários tipos de mesa. Mesas de reunião, mesa de negócios, mesa, quem é aqui da área de saúde, medicina, cirúrgica, para que tem servido a mesa na sua casa, na minha casa. Para que tem servido a mesa na sua casa? Como eu e você estamos utilizando a mesa da nossa casa? Há outras pesquisas que foram feitas, esse livro cita, a importância, a partir da mesa, ensinar algumas coisas. Um autor muito conhecido, aqui o pastor Vinícius, pastor Jardel, cita sempre o Tim Keller, que ele fala sobre valorizava a importância da mesa, com a referência e a refeição comunitária no culto e na vida familiar, como espaço de partilha, comunhão, crescimento espiritual. Ele via a mesa como um local onde se expressa a comunidade e se constrói laços e fortalece a fé. Além disso, Kelly disse, a mesa é um lugar onde se vive o Evangelho, onde ações concretas, através do serviço, da atenção ao outro. De novo, para que tem servido a mesa na sua casa? Na minha casa. A mesa deve ser um lugar de alimentação. De que tipo de alimentação? Saudável. A mesa deve ser um lugar de alimentação saudável. Lugar de intencionalidade. Sermos intencionais. E sempre que eu falo dessa palavra, intencional, eu lembro que eu estava, como creio que uma boa parte sabe que eu moro em Eldorado, eu não moro aqui na Viraí. Eu estava lá no mercado chamado Copagril, que é na BR. Lá tem um espaço, como se fosse uma pequena lanchonete. Eu levo meu carro para lavar ali próximo e levo um livro, começo a ler até a hora do carro ficar pronto. Eu vou e volto a pé, que é muito próximo. Tomo água com gás, um cafezinho. E eu levantei os meus olhos à direita e vi lá na ponta, perto do açougue, o meu amigo José, de Ribamar. É um pastor também. Pastor lá em Eldorado. Eu digo, eu podia ficar aqui quieto, lendo meu livro, tomando minha água. Mas eu lembrei a intencionalidade. Fiquei em pé. José, ele veio. Por gentileza, pega ali uma água no freezer. Peça um cafezinho. Tem aqui alguns pães de queijo. Se você quiser outra coisa, pode pegar. E sentou e conversamos ali um bom tempo. Por que José veio? Porque eu tive a atitude da intencionalidade. Eu quis conversar com ele. Eu ouvi e me interessei de falar com ele. Então, à mesa, precisamos ter intencionalidade de ouvir as pessoas, de orientar, de aprender com as pessoas. Então, a qualidade do relacionamento impacta a sua saúde. Vivemos menos
quando não há. Quando não há uma intencionalidade à mesa, quando nós nos reunimos, nós não temos uma qualidade de vida. Precisamos ser intencionais a cada dia, principalmente à mesa. A mesa precisa ser um lugar de instrução. Aí vamos para Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. É hora de aproveitar esse tempo da mesa para instruir as crianças. Tome cuidado para aproveitar bem e dar a instrução certa. Eu não costumo atender criança, mas foi uma criança de 9 anos, e lá onde eu trabalho, na minha sala tem câmera, eu gosto disso, e tem uma outra sala que alguém fica me vendo. E aí eu oriento a mãe para ficar nessa sala e me observar tudo que eu faço com a criança. Isso me traz segurança, isso é muito bom, para mim, prefiro assim. E aí, depois que eu atendi a criança, eu chamei a mãe para dar um feedback para ela. E eu falei sobre a mesa, eles deveriam saber utilizar a mesa. E que ele, menino, deveria falar com a sua mãe aquilo que é importante para ela saber, quando estivesse à mesa, nas refeições. E o garotinho me olhou e disse: não, tio, na mesa não se pode falar. Eu aprendi que na mesa não se pode se comunicar. Aí eu olhei para ele bem sério e disse: até ontem, quando você não me conhecia, a partir de hoje você vai poder falar. Falar o que estão falando para você, que sua mãe pode não aprovar. Por isso a sua mãe é a sua melhor amiga. Diga para ela qualquer coisa. Para ela sim, para outras pessoas talvez não. Ele ficou assim. Mas não se pode falar, eu digo, não pode falar de boca cheia. Sim, não pode. Você precisa mastigar bem de boca fechada. Um pouquinho de água para desembuchar, isso faz parte, isso é bom. Mas falar pode devagar e, quando não estiver mastigando, aproveitar esse momento com a sua mãe ou com o seu pai. Ele ficou assim, achou esquisito, diferente, porque alguém lá atrás o orientou a não falar na mesa. Então, se comia ali, ninguém falava e saía e acabou. Não! A mesa pode ser aproveitada para ceia, para conversa, para instrução. Instrui a criança no caminho que deve andar, e a mesa pode ser esse espaço de escuta, de instrução. A mesa pode ser esse espaço. Também a mesa pode ser um lugar de pertencimento. Pertencente àquela família, pertencente àquela reunião, aquele momento de comida, de alimentação saudável. Quando alguém não se sente pertencente à família ou àquele lugar que ele está inserido, ele se sente constrangido e ele não quer falar, ele não quer dizer nada. Então, quem se sente pertencente à mesa, ao lugar de reunião, ele se sente pertencente à família. Então, ele quer falar qualquer coisa que talvez está na dúvida. É importante que nós passamos a instrução adequada às crianças. Ou, não é só as crianças. Pode ser um casal, pode ser qualquer pessoa na casa que estão ali, naquele tempo, aproveitar para que um fale com o outro, sentir-se pertencente, ter momento de olhar nos olhos. Quanto está difícil alguns casais olhar nos olhos um dos outros, um do outro. Não olha mais, fica tudo no automático. Então é um momento não só para as crianças, mas também para os adultos conversarem. Um momento de sentir pertencente àquela união, àquele casamento, àquela família. Um momento para comer, degustar coisas saudáveis, mas um momento de sentir-se pertencente àquela família, aquele espaço de alimentação. Mas também a mesa deva ser um lugar de ouvir as pessoas. Um lugar para ouvir. Eu tenho ouvido de algumas pessoas que
vão lá, se servem e vão para onde? Ou vai para o quarto, ou vai para uma sala, ou vai para um lugar distante. A mesa é apenas um detalhe. E aí, ontem, o pastor Jardel aí estava agradecendo as pessoas, né? Eu fico distante, nem tudo eu participo aqui. E aí eu vi uma mesa uma foto, né? Muito bonita. Parabéns quem organizou a mesa. Com os pratos, tudo bem organizado. Uma foto muito bonita. Eu digo, poxa, as mulheres que lancharam ali ontem, na igreja, elas ficaram felizes, porque foram bem recebidas. Parabéns para quem organizou. Isso é muito bom. Então a mesa não é só para ficar decorada. Não, é para que a gente possa sentar, que possamos um lugar de ouvir as pessoas, acolher o outro. Em João 16:33, trazer ânimo, demonstre amor, lugar para ouvir e demonstrar amor um ao outro. O mandamento é esse: amemos uns aos outros como eu vos amei. A mesa precisa ser lugar. Às vezes eu tenho o hábito de minha esposa, ela senta lá de um lado, eu sento do outro, sento de frente. Eu fico incomodado quando estão, às vezes, com outras pessoas que mudam o espaço, eu fico incomodado. Eu quero estar sempre de frente com ela. Aí eu brinco assim, que ela pode, de vez em quando, orientar o velhinho. O velhinho está meio babando, às vezes precisa ajudar, está sujo. E ela me orienta, alguma coisa assim. Mas é bom estar de frente. Olhar, ouvir, é mais fácil para ouvir. Se você não ouve, você pode entender a linguagem que o outro está falando. Muito importante ouvir. Agora, pegar o prato e já ir para outro lugar, para que a mesa? Vamos aproveitar a mesa. Vamos aproveitar esse tempo. E as pesquisas americanas, eles fizeram, lá eles fazem muitas pesquisas. Descobriram que as pessoas estão transformando, é um método de fala, de ensinar, transformação, arrependimento. E a qualidade dos diálogos durante as refeições, eles impactam na vida do desenvolvimento das crianças. Mais famílias fizeram parte da pesquisa. E eles perceberam na pesquisa que as crianças que ali participaram dessa pesquisa, ao longo do tempo, elas foram crianças que tiveram um desenvolvimento melhor, porque tinham um tempo à noite de refeição. Talvez você vai dizer para mim assim, mas a vida nossa é tão corrida, não tem mais tempo para isso. A nossa vida é moderna, está certo, eu concordo com isso. Mas tire pelo menos uma vez na semana. Sábado, domingo, sexta-noite, tire um tempo. Se não é uma, pode ser duas, pode ser três. Agora não fique com essa de que não tem mais tempo para ter uma refeição. Tocar na mão um do outro, ou na mão da criança, ou na mão da esposa, ou do esposo, olhar nos olhos uns dos outros. A mesa tem essa função também. Pode ser utilizada para isso. E as pesquisas lá nos Estados Unidos disseram que a refeição, quem teve esse momento de refeição, indica que eles foram mais desenvolvidos, são pessoas que mais cresceram, porque tiveram esse tempo com a família. O lugar da mesa é um lugar de ouvir, demonstrar amor. Tiago 1:19 e Provérbios 1:25 vai nos falar sobre seja sábio de coração e é considerado seja prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. A mesa pode ser esse lugar que você pode aproveitar para falar com calma, com tranquilidade, com equilíbrio, para trazer instrução a filhos, maridos, esposa, família, ter união. Agora, quem faz almoço,
Às vezes põe uma música muito alto, muito forte, está pronta a comida, todo mundo não senta. Vai para lá, distante. Que tenhamos tempo em família, para que possamos ouvir o outro, instruir e demonstrar amor um pelo outro. E usarmos palavras sábias, palavras de equilíbrio, como diz o texto. A mesa é um lugar de percepções. A mesa é um lugar de percepções. Esta criança chega da escola, 8, 10 anos, 12 anos, não importa. E aí essa criança era sempre uma criança comunicativa, ou se é uma menina, arrumava sempre mais o cabelo. E aí os pais não estão percebendo que o cabelo já não está mais tão arrumado, ou que essa criança está mais calada. Pode estar ocorrendo alguma coisa em algum lugar que você não sabe. É hora de percepções. Pode ser um menino, pode ser uma menina. Então a mesa, se você para esse tempo de mesa, pode ser esse lugar de percepções. A mesa deva ser utilizada como espaço de percepções. A criança sempre falava, não fala mais, não se comunica como se comunicava antes, está comunicando muito menos, ou então muito rápido, não quer se comunicar da forma que ela fazia antes. Tem alguma coisa acontecendo. E aí essa vida rápida que nós estamos vivendo, que ninguém percebe um ou outro, ninguém olha um para o outro, pai não tem tempo, às vezes alguém que auxilia em casa, que cuida da criança, que não está percebendo, ela tem interesses financeiros. Olhe. Ou é o seu marido, a sua esposa, algum parente seu que está à mesa e você está ali e não come tão rápido, ou não senta mais à mesa e não percebe. E ele ou ela queria até querer falar, mas precisa desse tempo, desse espaço, ser acolhido. E a hora de a gente estar olhando a mesa, esse tempo de mesa, como um lugar de percepções. É muito importante estarmos comunicando. Às vezes a criança se comunica muito rápida, ela tinha atenção para os pais, não dá mais atenção, e os adultos à sua volta, ou o casal, ninguém está percebendo a vida de um do outro. Fique atento. Como diz os jovens, fique esperto, fique ligado. Você pode ser muito útil e esse tempo de mesa pode ser esse momento para ajudar. A mesa pode ser um lugar de cura e de perdão. A mesa pode ser esse lugar de cura e de perdão. Dizer, olha, filho, olhando o filho, o pai, ontem eu falei com você de uma forma ríspida, dura, ao telefone, e você saiu, ou então você chegou e eu não falei, não tive oportunidade, então me perdoe. Não era essa a minha intenção, eu também estava preocupado com alguma coisa, então me perdoe. Então a mesa precisa ser esse lugar de perdão, esse lugar de percepções, esse lugar de ouvir, de trazer instruções. A mesa é um lugar de cura. Dá esse espaço para que quem está ali possa fazer o que a gente chama de catarse, jogar para fora. Olha, estou incomodado com isso, está me incomodando. O que está acontecendo? Você pode me ajudar? Eu não sei como lidar com isso. A mesa pode ser utilizada para esse tempo. Se não é para tratar tudo, pode ser um tempo para iniciar esse processo. E depois dar continuidade em outro momento, em outro espaço. Mas a mesa precisa ser esse lugar de cura e de perdão. Exemplo, Jesus, ele comeu com quem? Lucas 15, 2. Comeu com pecadores. As pessoas que eram arrependidas. Pessoas que estavam mudando as suas vidas. A última ceia de Jesus com os seus discípulos. É no momento que Jesus estava reunido, que vamos daqui a pouco fazer, que houve um momento de Jesus se aproximar dos seus discípulos, de acompanhar os seus discípulos. Que nós possamos também fazer isso em casa, de ter esse momento de cura e de perdão. Quem não perdoa o outro, é como se fosse carregar sobre as suas costas
um fardo de coisa podre. E ele vai caminhando com esse fardo de coisas podres. Isso lhe faz mal. Tente carregar alguma coisa podre sobre as suas costas. Faz mal. E perdão, se alguém tem dificuldade com isso, perdão não deveria ser: amanhã, se eu estiver bem, eu decido perdoar. Não. Perdão é uma decisão. É agora. Decida viver melhor. Decida perdoar. Para que você possa viver melhor. Se você quer acumular, andar com coisas incômodas, dores no seu corpo, vai sofrer a vida toda. Psique, corpo, soma. Psicosomático. Vai do psique, da mente, vai somatizar e vai vir patologias como fibromialgia, que até agora não temos uma causa muito aparente. A tendência, a pesquisa aponta como fundo emocional. Dores no corpo, de modo geral. É mais fácil, é mais barato perdoar. Então a mesa pode ser um lugar de cura. Meu filho ou minha filha, ou meu marido ou minha esposa está perdoado. Isso vai refletir na sociedade. Essa criança vai viver ou vai crescer entendendo que faz parte da vida perdoar. E vai perdoar outros fora da sua casa, fora da mesa da sua casa, fora do espaço da sua casa. Mas as pessoas precisam aprender isso. E a mesa pode ser esse lugar de ensino, de perdão e de cura. Evite agora críticas. Vamos evitar críticas. Vamos evitar críticas e comparações. A filha da fulana canta melhor, dança melhor, se comunica melhor. Ou o filho do menino, do fulano X, joga bola melhor. Mas o filho do fulano, a filha é dele, não é a sua, não é o seu. O que você pode fazer para que o seu ou a sua possa fazer aquilo que você quer melhor e diferente? E quando você faz crítica, não ajuda. Não foque no defeito. Com os filhos, o seu marido ou esposa. Antes, aponte os pontos negativos. Antes de apontar os pontos negativos, reconheça os aspectos positivos. Filho ou filha, meu marido ou minha esposa, ontem você fez isso e isso. Já vai apontando. Já vai dizendo: não, olha, é tão bom estar com você. Eu lembro que você fez ontem, eu tenho feito coisas assim, você arruma sua cama, começa a elogiar a pessoa. Que legal, aquele presente, do caso da esposa, você me deu ontem, aquele presente, semana passada. Muito bom. Mas tem uma coisa que eu quero ainda falar com você. Tem algo que eu queria até te ouvir. Aí diz aquele negativo, para o outro pensar. Não vai acusando a pessoa, já direto. Como diz o jovem, na lata. Calma. Reconheça, valorize o que o outro tem feito. Às vezes o seu filho arruma a cama, aí um dia não arrumou, aí todo dia, não é todo dia não, é só hoje. Tenha paciência, maturidade, equilíbrio para falar as coisas. Isso vai lhe ajudar muito. Vamos esquecer esses aspectos negativos. Então, antes de apontar os pontos negativos, vamos reconhecer os aspectos positivos, para depois sinalizar os pontos que precisam ser o quê? Melhorados. Olha, você tem feito assim, positivo, muito bom, mas ainda há algo, nota, tirou nota X, mas eu tenho certeza que você pode tirar uma nota melhor. Todos nós precisamos de pelo menos 3 coisas: ser motivado, ser reconhecido e ser desafiado.
Eu acredito que se você estudar melhor esse semestre, as suas notas vão ser melhores. Se você se esforçar um pouquinho mais, vai ter melhores resultados. Talvez precise deixar o celular, precisa dedicar mais tempo estudando, para que você tenha melhores resultados nos seus estudos. Ou no seu trabalho, você pode desenvolver mais, crescer mais, se você tirar um tempo para olhar para você, para crescer, melhorar os seus conhecimentos, e você poderá contribuir muito melhor lá. Outro aspecto que eu quero trazer da mesa é que o que você falar, fale com clareza. Faça pergunta. Qual a parte que você não compreendeu do que eu ou seu pai disse, ou que nós falamos? Faça perguntas. O que você não está entendendo que eu estou dizendo? Não com aquela pergunta acusatória, mas de uma pergunta tranquila, clara. Talvez eu tenha dito, eu tenha falado algo que não tenha ficado muito claro para você. O que você entendeu que eu disse, que não ficou claro? Isso pode ser o marido com a esposa, esposo com o marido ou com os seus filhos. Isso vai ajudar muito essa clareza, que eu costumo chamar de clarificar. É isso que você entendeu? Mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria falar uma outra coisa. E me perdoe porque eu disse algo que você entendeu diferente. Mas o que eu queria realmente dizer, que realmente eu queria me comunicar com você, era dessa forma, assim e assim e assim. Então precisamos fazer pergunta, buscar clarificar com clareza. Não entendeu? Clarifique, esclareça. Eu espero que dentro desse tempo rápido, possa de alguma forma ter estimulado vocês a aproveitarem melhor o tempo de mesa. O texto bíblico nos fala que Deus deu ao seu povo toda uma instrução de fazer ali um lugar de culto, porque Deus estava presente. Vamos usar a nossa mesa, entender que Deus está presente, mas saber utilizar esse espaço da forma adequada. Não com uma forma decorativa, só para colocar os pratos, mas você é importante. Sente, converse, ouça cada um. A mesa é um lugar de quê? Vamos lá? A mesa é um lugar de quê? Vamos recordar aí? Mais alto. Percepção, perdão, cura. O que mais? Instrução, pertencimento, ouvir, intencionalidade. Precisamos ser intencionais nas nossas relações, inclusive na mesa, ou à mesa. Que Jesus me ajude, que Jesus me dê graça, que Jesus me dê sabedoria, de que eu saiba usar esse tempo de mesa na minha casa ou aonde eu estiver da melhor maneira possível para abençoar pessoas. Que vocês também saibam utilizar esse tempo de mesa para usar e abençoar pessoas. Olhando para o texto, antes de encerrar, se Deus deu todo um detalhe de como fazer a mesa, porque a mesa da presença é porque é algo importante. E há muitos textos na Bíblia falando sobre a mesa. Faça a pesquisa e veja o quanto Jesus estava com os seus discípulos ali. Então, a mesa deva ser esse lugar de aprendizado, intencionalidade, lugar de instrução, lugar de ouvir, lugar de cura, pertencimento, intencionalidade, cura, perdão. E nós precisamos ser claro, ou ter clareza aquilo que falamos com as pessoas. Amém?